É isso aí, gente. Vamos lá, mais uma aula. A gente debater um tema sobre fuga de cérebro. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui a minha tela para que vocês consigam ver bacana e a gente debate. Já estou conseguindo acompanhar muito bem aqui, tá? Olha, quem está entrando aqui é o Caio. Ó, Caio, salva a pátria, Caio. Estavam falando aqui só as meninas estudavam, aí de repente Caio Vitor entra aí para salvar a pátria, tá vendo? Então, gente, esse horário de depois de 7 horas, que pode marcar até para 7h30, 8 horas a aula, para mim tá tranquilo, tá? Vamos lá. Potência. Caio, deixa eu só exibir aqui para vocês meu tema. Fiz um tema bacana sobre fuga de cérebro pra gente conversar rapidinho. Redação nota 1000. Quero ver vocês tirando nota 1000, viu? A galera que manda aí redação. Deixa eu ver quem tá aqui, quem já tirou 1000. Brendinha, não foi? Brendinha já tirou 1000 por hora. E os outros estão aí nesse processo, tá? Antes do Enem, todo mundo tem que tirar 1000 para ir para a prova mais confiante, tá, galera? O tema, especificamente, desafios no combate à fuga de cérebro no Brasil, na sociedade brasileira. Repetindo o que eu falei antes de começar aqui a gravação, tá? A gente vai terminar aqui mais dois temas, semanas posteriores. Depois a gente vai estudar assuntos mais pertinentes à estrutura, por exemplo, crase, estudar vírgula, né, estudar estrutura sintática e por aí vai, tá? Mas por hora a gente conseguir compreender o primeiro de tudo qual o tema. É um tema forte, tem sido muito discutido, tal como as fugas das verdinhas, né? Na fuga das verdinhas, que é um termo que talvez você já tenha ouvido falar e sabe do que se trata, né? É quando as empresas deixam o país, tá, devido à carga tributária ou por falta de incentivo fiscal para gerar emprego, por exemplo. Então elas decidem, por exemplo, deixar o país e ir para outro local. A verdade é que existe, por exemplo, por trás disso, um debate muito longo. A Ford, por exemplo, deixou o país em 2022, né, uma das fábricas, porque passou 10 anos sem pagar os impostos completos. E aí o governo não quis renovar, que eu acho até justo, 10 anos sem pagar imposto, de repente chegou a hora de pagar, não, quero mais 10 anos. Aí o governo paga, aí eles vão embora. Isso acontece muito. A Argentina tem sido vítima disso atualmente durante esse processo, além, né, da crise econômica lá, da inflação que chega a 300% ao mês. Né? E aí, quando se fala sobre fuga de cérebros, é a fuga de pessoas que são graduadas, pessoas formadas, pessoas que são, na visão acadêmica, inteligentes, né? E acabam deixando o país por falta de incentivo do Estado e também das empresas privadas para essas pessoas. Beleza? Então, entendeu isso? Eu acho importante também a gente resumir sobre fuga de cérebro. Primeiro, a fuga de cérebro é um processo caracterizado pela saída de profissionais qualificados de um país ou região em busca de melhores condições de vida. Esse é o primeiro ponto. E aí é um tema que chama muita atenção, tá? E até tem se transformado numa polêmica. Por exemplo, pensem comigo, várias pessoas se formam, ah, formam em engenharia. Aí criou-se o senso comum de que engenheiro se forma no Brasil e vai ser Uber por falta de oportunidade. Acontece muito isso? Acontece. Né? De fato, o Brasil investe muito pouco em ciência. Qual é a consequência disso? A Argentina, salvo engano, tem 3 prêmios Nobel, né, de ciência e literatura. O Brasil não tem nenhum. Então, assim, percebam que está bem complicado. As pessoas, por exemplo, comemoram o fato de uma universidade no Brasil estar entre as 200 melhores do mundo, quando deveria estar entre as 10, pelo menos, né? Por se tratar de um país que é a 10ª maior economia do mundo, deveria ter pelo menos uma entre as 10 e não tem. Né? Está lá entre as 200, a USP, que é a melhor do país, né? E mesmo assim a gente comemora, achando isso um clássico, né? Tá muito pouco esse processo, tá? Então, assim, por falta de incentivo, na verdade. Como é que a gente vai ter um prêmio Nobel? Como é que a gente vai ter uma universidade produzindo muito que se falta incentivo, não só financeiro, mas estrutural, para que os estudantes pesquisem e criem produtos, tá? Outro ponto, as causas da fuga de cérebro estão atreladas às condições insatisfatórias de emprego e renda presentes, especialmente em países menos desenvolvidos. É um ponto também aqui crucial para a gente entender
esse aspecto pertinente, beleza? O processo de saída de profissionais qualificados ocorre de forma ampla entre diversos países ou regiões do mundo. Tá? Quem é mais beneficiado com tudo isso são os países desenvolvidos, obviamente, a Alemanha, Estados Unidos principalmente, e o Brasil é um dos países que mais perdem cérebros, né? Que mais perdem, é um dos países que mais perdem ali pessoas qualificadas que poderiam estar produzindo aqui. Daqui a pouco vocês vão ver alguns casos específicos e até que vão chamar a nossa atenção. Os países desenvolvidos, como eu citei, Estados Unidos, Canadá e Alemanha, são os principais receptores. Quem mais recebe essa galera qualificada. Tá? Enfim, já ia falar o que eu ia adiantar lá, mas vou esperar um pouquinho para tratar sobre esse caso. O Brasil é um dos países que mais expulsa, né, trabalhadores qualificados, em razões do mercado de trabalho local muito bobo, muito pouco, bobo no sentido de que não aproveita seus talentos, né? Pouco no sentido de que é bem restrito. O Brasil deveria estar produzindo muito mais. Existem pessoas muito inteligentes, tanto é que os cérebros saem do Brasil e são destaques nos Estados Unidos, criando inclusive a vacina de Oxford. Né? Foi uma brasileira que esteve à frente durante o processo aí da Covid-19. Uma brasileira foi quem estava à frente dos estudos, né? Dessa vacina de Oxford, só para a gente ter uma ideia de uma das universidades mais famosas do mundo. Tá? Enfim, e aí a fuga de cérebro traz como consequência o que, galera? Estagnação econômica. Como é que o país vai ser desenvolvido se os crânios do país estão deixando a nação? Não tem como. Tá? Então é imprescindível a gente entender esse ponto para chegar aqui agora, beleza? Primeiro de tudo, adicionem o tema completo, tá? E afirmem. Vamos recapitular aqui. Vou partir do pressuposto que vocês lembram e assistiram às aulas aí para quem entrou depois, primeiro, segundo, terceiro, quarto módulo, em que eu explico como é a construção da introdução, tá? E aí, nessa construção, são 3 períodos, né, no mínimo aí. No primeiro período, o repertório sociocultural para introduzir bem o tema. E aí, no segundo período, é preciso relacionar o repertório com o tema, deixando claro deixando claras as palavras-chave, perdão, as palavras-chave, ao plural correto, palavras-chave do tema. Então, como é que eu faço isso em relação a esse tema? No Brasil, uma grande fuga de cérebro. O que é um problema? Tá? Afirmar, deixar claro que é um problema essa fuga de cérebro. Tá? Não é, por exemplo, o fato de um brasileiro estar bem lá fora, fulano venceu, tá trabalhando em tal universidade, ganhando muito dinheiro, criando um monte de produto, que a gente vai dizer que não é um problema, porque essas pessoas deveriam estar produzindo aqui no Brasil. Tá? São pessoas inteligentes, mas por falta de oportunidades, né, e até crença na ciência, essas pessoas precisam sair do país para, de certo modo, serem valorizadas, né? Pelo menos enxergadas. São talentos. E a gente vai citar alguns daqui a pouquinho. Beleza? Até aqui tá tudo bem, gente? Me dá um joinha aí para saber que está tudo bem. Vamos lá. A Sandrinha deixou aqui há 5 minutos. E isso ocorre muito no Haiti, se eu não me engano. E exatamente, Sandrinha, acontece muito no Haiti esse processo aí também de fuga de cérebro, né? É, Enfim, e aí, por exemplo, o Brasil exportou muito recentemente para alguns países africanos, né? Estou tentando lembrar o nome do país, que até alguns colegas foram para lá, que se formaram em engenharia, estavam parados, né? Não tinham oportunidade, e aí acabaram indo embora para esses países lá, africanos. Mas só para a gente ter uma ideia, né, de que esse processo está aqui prejudicando. Vamos lá. Como teses, galera, como argumentos, o que, que eu acho que dá para usar bacana? 4 possibilidades. 4, tá? Primeira, ausência de investimentos em ensino superior, beleza? Há pouco investimento no ensino superior. Mas se investe mais no ensino superior do que na educação básica. Eu concordo, deveria ser investido muito mais na educação básica e aumentar os investimentos no ensino superior, tá? Daqui a pouco a gente vê qual é a problemática disso aqui especificamente, dessa falta de investimento, que não se restringe apenas a gente a aumentar o salário de professor universitário, não é isso.
é ofertar bolsa para os alunos, né, PIBIT e tantos outros projetos que há na universidade. O aluno que entra na universidade tem que ter que trabalhar, é bem complicado. Por exemplo, Gabizinha está aí no, aqui na aula ainda, não sei se ela tá aqui, Gabizinha. Ela trabalha, né? Chegou do trabalho e está aqui assistindo a aula. Imagina Gabi ter que chegar na universidade, né? E muitas das vezes, né, ter que trabalhar ou vice-versa. É difícil. Então, assim, é preciso que se tenha investimento para os alunos que querem produzir na universidade. Tá? Está no trabalho ainda? Oh, meu Deus! A falta de recursos na educação brasileira, outro ponto. Eu vou ensinar vocês como é que vocês colocam um repertório bacana para isso. Ao mesmo tempo, colocam aí uma prova prática também para esse dilema. Outro ponto, terceiro ponto, impactos futuros no mercado de trabalho. É algo a ser colocado também, tá? Como é que isso impacta no mercado de trabalho no Brasil? E por fim, tá, como causa desse dilema, nós temos aqui três causas, né? Ausência, falta, insuficiência estatal e os impactos futuros no mercado de trabalho. Trata-se aqui da causa, tá? Dá para trabalhar com causa e consequência para esse tema, sem nenhum problema. Mas tem gente que precisa trabalhar com causa. Eu acho mais fácil trabalhar com causa e transformar essas causas em consequências durante a discussão no D1 e no D2. Mas há a possibilidade, beleza, de trabalhar, por exemplo, a ausência de investimento em ensino superior e aí trabalha, por exemplo, no D2 os impactos dessa ausência de investimento no mercado de trabalho. Tá? Ou seja, são profissionais que saem muitas das vezes com dificuldade. Já entra-se no Brasil, principalmente, e aí é um pós-conceito, tá, galera, sobre escola pública, estudei escola pública a vida toda, e aí eu falo com propriedade em relação a esse teu lugar de fala, se entra para a universidade com muita dificuldade, em português, em matemática, tá? E a universidade não parte do pressuposto, muitas das vezes, o programa da universidade, que o aluno já sabe aquilo. Tá? Então, a qualificação muitas das vezes é prejudicada durante esse processo. Vamos lá. Agora, vejam só que foi que eu fiz. Encontrei quatro teses, três causas e uma consequência. E agora, tá? Para ficar mais fácil para mim e para vocês, né, nesse caso aqui, eu vou destrinchar cada uma dessas teses. Tá? Como é que eu posso trabalhar dentro desse contexto cada parte do meu desenvolvimento. Tá? A ausência de investimento em ensino superior. O que é que eu posso colocar na minha redação com esse tema, professor? Com esse recorte? Primeiro, ó, de forma intencional, voltei lá em 2020 e tirei um print da de Daniela Ferreira, galera. Daniela Ferreira, brasileira, né? Estudou aqui, é preparadíssima, tá? Esteve à frente, tá? Na formulação e pesquisa da vacina de Oxford, né? Para combater a Covid. E a questão é orgulho para nós brasileiros, beleza? Mas o que foi que aconteceu? Se a Daniela estivesse aqui, é provável que com o incentivo do Estado brasileiro, e aí não é um incentivo de 2, 4, 5 anos, é um incentivo que vem, que falta há décadas, tá beleza? Há 20, 30 anos, todos estão culpados que passaram durante esse processo aí de administração pública, seja na esfera federal, estadual, na esfera também, principalmente legislativa, que precisa legislar e fiscalizar os feitos do poder público, executivo, ela poderia estar aqui, por exemplo, e a vacina chegaria muito mais rápida para o Brasil e o Brasil pagaria muito menos. O Brasil pagou caro para ter vacinas porque teve que exportar. Então, veja aí o que é que a fuga de cérebro pode provocar. Tá? Ou seja, prejudica até a economia do país. Prejudica, por exemplo, a falta. O que é que acontece muitas das vezes? Um brasileiro produz um fármaco, ou seja, no Brasil tem vários farmacêuticos muito bons, muitos brasileiros que se formaram em farmácia, estudaram, viraram cientistas, mas eles estão hoje nos Estados Unidos e essa marca, tá, produzida por ele, um remédio descoberto por ele, um medicamento produzido por um brasileiro, é patenteada não no Brasil, mas nos Estados Unidos. Consequentemente, o Brasil, para ter essa patente para produzir remédios genéricos ou até mesmo exportar tais medicamentos, precisa pagar muito mais por isso, podendo incentivar, tá,
essas pessoas a produzirem esse tipo de medicamento aqui no país. Tá? Então, só para a gente, de certo modo, entender esse contexto e a problemática que é a fuga de cérebro. Parece uma coisa bem simples, mas não é. É algo que acaba atingindo, digamos assim, né, boa parte aí é, da sociedade brasileira. Eu diria até que muita parte, né? Perdoe o pleonasmo, muita parte da sociedade brasileira. Vamos lá. Veja só, nós estamos trabalhando aqui, galera, a ausência de investimento em ensino público, ensino superior. Então, o que é que eu tenho em relação a isso para colocar na redação? Isso aqui, a consequência da falta dessa causa. Da qual é a causa? A ausência de investimento em ensino superior. O Brasil não investiu, não investe historicamente em ensino superior, e os brasileiros que poderiam estar produzindo ciência no Brasil saem. E aí vocês podem citar um exemplo da Daniela Ferreira. A chefe, era chefe, deixa claro que era chefe, tá? Uma das chefes do estudo da Universidade de Oxford, né, que busca a vacina da Covid. E descobriu, né, inclusive, a vacina de Oxford, né, que, por incrível que pareça, quando se começou a aplicar, era que as pessoas mais queriam, né, na época. Dando prosseguimento, dá para citar também nesse recorte o artigo 218, galera, tá, da Constituição, que deixa claro, né, que a lei, ou seja, a legislação, a Constituição, deve apoiar, deve estimular as empresas, tá, a investir em pesquisa, criação da tecnologia adequada ao país, tá? E só que na prática a gente vê que não acontece, né? E eu trouxe aqui um grifo importante, né? Participação nos ganhos econômicos resultando da produtividade de seu trabalho. É o que deveria estar acontecendo. Como isso não acontece, as pessoas então não querem produzir no Brasil, preferem produzir na Alemanha, nos Estados Unidos, né? E aí está o problema, né? A gente pode ter aqui, por exemplo, nessa sala de aula aqui virtual, um cérebro que vai ter que sair do país, né? Tem gente que já entra na universidade com o pensamento de querer sair do país, né? Eu quero sair do país, né? Quero sair do país, tal, né? Enfim, eu confesso que inclusive, né, assim que eu terminei a graduação, eu queria ir para Portugal, morar em Portugal, porque não via, né? Acabei ficando por aqui, estou feliz, é o que importa, né? Mas deveria estar lá, feliz também. Dando prosseguimento, ainda sobre esse mesmo recorte, galera, dá para trabalhar com a teoria da escritora e filósofa brasileira, tá? Djamila Ribeiro. É fantástica essa mulher. Ela explica que é preciso tirar uma situação da invisibilidade e atuar sobre ela para que soluções sejam promovidas. Isso que a gente está debatendo aqui, fuga de cérebro, principalmente no que concerne a falta de incentivo no ensino superior, é um assunto invisível. Tá? Tanto é invisível, eu diria que 70% da população brasileira não sabe do que se trata. Não sabe do que se trata, muitas das vezes não sabe, e se souberem, não sabe como é que isso vai, de certo modo, atingir a sua vida. Não sabe, por exemplo, que paga remédio muito mais caro porque não é produzido no Brasil, que a patente não é no Brasil. Não sabe, por exemplo, que paga muito mais caro para ter alguns tipos de alimentos também pelo mesmo motivo e por aí vai, tá? É, enfim, vamos lá. A gente poderia ter um Vale do Silício no Brasil, mas não tem. Aí de repente a Rússia querer cortar a internet, metade do Brasil fica sem internet. E por aí vai. Dando prosseguimento, a segunda tese, a segunda argumentação aqui para gente, o segundo argumento, falta de recursos na educação brasileira. E aí eu concordo também. Veja, a gente passa pela escola muitas das vezes, e aí a escola pública sofre mais do que a particular. A particular ainda tem os projetozinhos, né, ali, né, para um projeto sobre ciência, sobre robótica, sobre isso e aquilo, e a escola pública não tem, né? Hoje eu trabalho só em escola particular hoje, mas eu estudei minha vida em escola pública e vejo a diferença básica que é uma coisa e a outra, principalmente do que se fala nesse incentivo, né? E por aí vai. Vamos lá, Sandrinha mais uma vez aqui. Professor, nesse tema encaixa o complexo de vira-lata, em que o valor é dado ao de fora e por isso a pouca logo abaixo
Logo tem o baixo investimento. Sim, Sandrinha, né? Dá para trabalhar o complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, né? Que é um jornalista brasileiro, em que ele afirma que muitas das vezes dá muito mais valor ao que é de fora, em detrimento ao que está no Brasil, tá? Então é uma sacada muito boa também que você fez aí, e dá para sim para relacionar esse ponto aí emergente, tá? A falta de recurso na educação brasileira, tá? Como é que a gente vai trabalhar isso, galera? Lembrei esse repertório, e aí é importante a gente retomar um pouquinho. Esse repertório eu já expliquei para vocês que dá para usar em qualquer tema, tá? Se couber o recorte temático, se couber a tese, o argumento de que a escola brasileira não prepara para, digamos, para a vida. A escola brasileira está preocupada apenas pelo vestibular e não aquilo que está após o vestibular. E o Edgar Morin, né, que se escreve Morin, Morin, defende a importância do método pedagógico pautado na multiplicidade de saberes. O que isso quer dizer? Que incentivo à ciência deve partir ainda no ensino básico. A escola lá no ensino fundamental, no ensino médio, precisa incentivar. Isso é feito, por exemplo, com aulas interdisciplinares, com aula de robótica, com aula com feira de ciências, né, com feiras ali, de certo modo, que estude, né, um pouco mais, né, da produção, a importância de se produzir no Brasil e por aí vai, né? É, enfim, e isso é fato, né? E quando o Sandinha citou aí a questão do complexo de vira-lata, eu lembro do único astronauta brasileiro que foi à Lua, né? O Marcos Pontes. Ele só conseguiu porque, infelizmente, teve que sair do Brasil, né? Aqui, estando, não ia, né? Tem que ser sincero, não iria. Infelizmente, é esse fato que nos deixa triste, mas é uma realidade, né? Aí ele vai trabalhar fora, cara estudioso, e acabou, né, tendo aí a oportunidade de ir para a Lua, né? Fui contratado pela NASA, trabalhava lá há muito tempo, né? Se aposentou inclusive após voltar, né? Enfim, mas no Brasil não teria essa mesma oportunidade, lamentavelmente, porque falta incentivo à ciência no país, tá? Vamos lá. E aí dá para trabalhar de Gamoran, tá? Essa questão das multiplicidades de saberes, e também associar isso à Constituição, artigo 205, tá? Dizer que a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família. Tá? E aí, quando o próprio artigo diz será promovida e incentivada com colaboração da sociedade, visando ao desenvolvimento da pessoa. Ou seja, a Constituição falha quando a mesma deixa claro que o Estado deveria incentivar, mas não incentiva. Tá? É um auto flagelo, digamos assim. Né? É uma autodenúncia que a Constituição faz de si. Tá? Então, ó, dá para trabalhar com Edgar Morin e associar no mesmo parágrafo essa ideia aqui, né? Que assim, ó, é, tal obra, entretanto, tal ideia, entretanto, no Brasil não ocorre. Uma vez que, apesar do artigo 205 da Constituição, que versa sobre, e aí vocês colocam um recorte, né? Na prática, o Brasil não há essa multiplicidade de saberes, porque nos falta incentivo, né, dentro dessa perspectiva, tá? Dando prosseguimento, a último recorte, galera, insuficiência legislativa, tá? Insuficiência legislativa é outro ponto principal também, que dá para usar várias coisas, né? E aí eu não quis ir para o mais do mesmo, tá? Mas se bem que eu ensinei para vocês usar Bauman, usar a obra Leviatã, usar a Cidade do Papel, usar a própria Constituição, né? Para trabalhar isso aqui, mas eu quis lembrar para vocês um repertório que eu acho fantástico, gente. É fantástico. Veja, se já existe a legislação, né, do Brasil, que diz que tem que ter incentivo à ciência, que diz que o Estado é obrigado a incentivar a ciência, só que na prática não ocorre, aí o que é que eu faço aqui? Eu posso citar o Bernard, né, que é um escritor norte-americano. O que, que ele diz? Veja que frase bacana. O Estado é, devido à sua natureza,
incapaz de obedecer às próprias leis. Aquela contradição que eu falei lá atrás. Sendo ineficiente como legislador. Ou seja, o Estado cria a lei que obriga ao Estado a prover ciência e educação no ensino superior e na educação básica. Mas o Estado denuncia que o Estado não aplica. Então, assim, é uma frase bacana, tá? Não é muito usual, ainda no Enem, não tivemos nenhuma redação nota 1000 que utilizou essa frase. E aí a primeira pode ser a sua, tá? Amém, gente? E aí dá para associar esse repertório aqui, dá para associar esse repertório no mesmo parágrafo, tá? Veja, tópico frasal, retoma ineficiência legislativa, insuficiência legislativa. Segundo período, repertório, já está aqui, acerca disso conforme. Depois, relaciona conforme mostrei para vocês. Depois vocês vêm com essa prova prática, né, que assusta essa prova aqui. E aí vocês colocam a retomada lá no final, coloca assim, vírgula, enquanto há insuficiência legislativa persistir, difícil será alterar esse quadro. Tá? Número de brasileiros vivendo no exterior bateu um novo recorde, né? Totalizando 4,5 milhões de pessoas. Em 2020, o último dado oficial do Instituto eram 2,2, né? Ou melhor, 4,2 milhões. Esse dado aqui, gente, é atual, tá? Os 4,5 milhões, tá? Pessoas que saem do Brasil em busca de nova oportunidade e a maioria pessoas formadas, tá? Cientistas formados, inclusive, em busca de oportunidade, né? São dados de 2023, são dados atuais, lá de março, tá? O de 2020 é o de lá de baixo, aqui o de 4,2. Então, assim, em 3 anos, nós aumentamos aí, basicamente, né, 0,3 percentuais de milhões de pessoas, né, que saem do país por falta aí de oportunidade, beleza? Conforme prometido, tenho 4 minutinhos, falei que a aula não ia durar mais de 40 minutos, tá? Até para vocês aparecerem mais vezes aqui. Pelo me sentir sozinho. Proposta de intervenção, galera, tá? Vai depender muito, obviamente, do recorte temático, mas aqui eu deixo como sugestão concursos com premiações para os jovens que desenvolverem pesquisas, aumentar o investimento no ensino superior, laboratórios melhor equipados, né? Faltou fechar ali o parêntese, e por fim, propaganda, incentivo à pesquisa científica. Então são coisas aqui. Quem vai fazer o primeiro? O MEC, né? Dá para trabalhar com o MEC, ou então aquela ideia que eu já mostrei para vocês. Trabalha com o governo, com a gente, e trabalha com o MEC, com o detalhamento. Né? Tipo, cabe ao governo, à BIFEM, mais especificamente ao Ministério da Educação, fecha a IFEM. E aí você já tem o governo como agente e já tem o detalhamento, o Ministério da Educação como agente, ou como detalhamento do agente. Mas é preciso deixar claro que precisa ser da seguinte forma, mais especificamente, porque aí você está detalhando, tá, qual é a parte do governo que fará essa ação especificamente. Aumentou o investimento de ensino superior também é o MEC, tá, com laboratórios melhor equipados, bolsas de estudo, né, investir, por exemplo, né, em pesquisa no país especificamente, né, produzir, inclusive, né, concursos dentro da própria universidade, incentivar a criação de produtos no Brasil, né, e o governo bancar essa e ao mesmo tempo comprar essas ideias, incentivar que essas patentes sejam feitas aqui no país, tá? E o terceiro, por fim, a propaganda incentiva a ciência, a pesquisa científica, para a gente acabar primeiro com o complexo de vira-lata, para deixar claro que no Brasil tem cientista, tá? E ao mesmo tempo a gente focar aí em algumas situações. Ó, fechou aqui, certinho. Dúvida, gente? Espero que tenham gostado da aula, tá vendo? É bem rapidinho, ninguém perde muito tempo. E enfim, qualquer coisa, opa, estou aqui às ordens.